Quero convidar os irmãos para que abram comigo Filipenses 4, versos 5, 6 e 7, que dizem assim: Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, pedimos a Ti, nesta hora, que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua santa palavra e aplique a Deus, a nossa vida, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós esta manhã. Abençoa-nos, nós te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a ansiedade é uma inquietação que, se não todos, grande parte de nós aqui já teve que enfrentar na vida. Ansiedades em níveis baixos, outros em níveis mais altos, mas de alguma forma todos nós já tivemos que enfrentar momentos de ansiedades na vida. Quando nós folheamos a Bíblia, nós descobrimos que a ansiedade, ela pode ser uma inquietação legítima, uma preocupação legítima com coisas que nós devemos obter na vida, conquistar na vida. Mas nós encontramos também na Escritura que a ansiedade, ela pode ser o resultado de uma falta de confiança em Deus, uma insegurança pessoal com respeito àquilo que Deus já prometeu nos dar nesta vida. Quando nós abrimos, por exemplo, Mateus capítulo 6, nós vemos claramente o autor mostrando para nós que a ansiedade tem esse aspecto de incredulidade. Jesus chega a dizer que quem vive ansioso demais com as coisas desta vida, vive como os gentios. Nós temos um Deus que é provedor e que está preocupado com as nossas necessidades. E a ansiedade produz em nossos corações esse estado de insegurança, de incerteza, e nós ficamos realmente abalados frente a tantas necessidades que nós temos que enfrentar na vida. O estilo de vida do mundo favorece esse quadro de ansiedade. Nós nos fixamos tanto naquilo que está por vir, que por vezes perdemos a capacidade de experimentar as benesses que Deus já tem nos dado no dia de hoje. Olhando para o futuro, nos esquecemos também do presente, e assim acabamos não experimentando e não aproveitando as oportunidades do presente, nem tampouco aquilo que nem se concretizou ainda, porque está sendo visualizado lá no futuro. Talvez muito daquilo que esperamos no futuro poderá ser realizado, fazem parte apenas das nossas expectativas. Neste capítulo, Paulo está tratando justamente desse problema da ansiedade. No capítulo 4, a partir especialmente do verso 2, nós vemos o que está acontecendo ali na igreja de Filipos. Duas mulheres importantes, Evódia e Síntique, elas entraram num conflito de ideias, um conflito de interesses. E esse conflito estava provocando muita ansiedade na igreja, porque eram mulheres que ocupavam na mente das pessoas, que ocupavam na vida da igreja uma posição e um respeito muito grande. Então o conflito delas estava provocando um estado de ansiedade na igreja. Por isso Paulo, no verso 3, pede para que o seu fiel companheiro as auxilie, as ajude a encontrar um acordo e pudesse assim resolver aquele problema que estava acontecendo entre elas e prejudicando toda a igreja. No verso 4, Paulo recomenda que aquela igreja deveria se alegrar, ao invés de se entristecer, ao invés de sofrer a ansiedade por causa daqueles problemas, deveria se alegrar. E no verso 5, ele vai recomendar à igreja que não ande sem moderação, pelo contrário, que ande de modo moderado e fosse conhecida assim por todos os homens. No verso 6, ele recomenda que a igreja, diante daquele quadro de ansiedade, orasse ao Senhor. E no verso 8
E verso 9: enchesse os seus pensamentos daquilo que é virtuoso. Nesta ocasião, o meu objetivo será falar a respeito da prática da oração no contexto da ansiedade, considerando, obviamente, esse contexto que a igreja de Filipos estava vivendo de ansiedade. E por que Paulo, neste contexto de ansiedade, está recomendando que a igreja se voltasse para a oração, se dedicasse à prática da oração? Então, o nosso objetivo, portanto, será falar a respeito da oração na prática, a respeito da oração no contexto da ansiedade. Nós veremos aqui no verso 5 ao verso 7, pelo menos 3 observações. A primeira, devemos agir com moderação, verso 5. No verso 6, resistir à ansiedade orando a Deus. E no verso 7, confiar na promessa de paz. E eu espero no final fazer algumas considerações finais e aplicações para as nossas vidas. Então vamos ver cada um desses pontos que estão claros aí no texto para nós. Primeiro, a recomendação do apóstolo Paulo que num contexto de ansiedade devemos agir com moderação. É o que diz o verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Esta é a recomendação dele. Em vez de sermos conhecidos por nossa ansiedade, devemos ser conhecidos como pessoas moderadas, ou seja, pessoas não entregues ao estresse, à ansiedade, ao aborrecimento, mas à razão. Facilmente situações de estresse nos tiram a capacidade de discernir o que está acontecendo diante de nós. Facilmente a ansiedade provoca uma agitação tão profunda na nossa mente e no nosso coração, que perdemos, em contextos assim, privilégios, deixamos de observar oportunidades, nos precipitamos em palavras, nos precipitamos em ações e depois temos que nos arrepender porque na agitação do nosso coração, da nossa mente, nós não tivemos a moderação necessária para lidar com aquele contexto. É clara a razão porque Paulo recomenda que naquele contexto de ansiedade a igreja deveria ser conhecida pela moderação e não pela falta dela. Ele associa esta recomendação com a seguinte palavra: perto está o Senhor. Ora, por que Paulo, num contexto de ansiedade, está dizendo que a igreja deve ser conhecida pela moderação? E associa esta recomendação com a vinda de Jesus. Irmãos, o que Paulo pretende dizer aqui, nesse texto, é que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Esse é um evento, sim, que haverá de acontecer, ainda não aconteceu. Se a ansiedade nos faz olhar para o futuro e nos fixar no futuro, e o ressentimento nos prende no passado, olhando para aquilo que já aconteceu e que nós não temos como voltar atrás e reparar o que precisava ser reparado, aqui Paulo corrige, já que a igreja está ansiosa com aquilo que haverá de acontecer em face de um conflito de duas irmãs naquela igreja. Paulo está dizendo: vocês devem sim olhar para frente, contemplar aquilo que está por vir, mas principalmente a vinda do Senhor Jesus. Ele está voltando, meus irmãos, e não é à toa que a perda dessa percepção, dessa convicção, dessa certeza nos faz nos agarrar às coisas deste mundo, como se a nossa esperança estivesse nessas coisas do mundo. O Senhor Jesus está vindo, e ao invés de nós nos prender aquilo que o mundo pode nos oferecer, deveríamos, portanto, nos agarrar a esta certeza, a esta esperança de que o Senhor Jesus está voltando. E tudo que está acontecendo hoje no mundo está acontecendo como sinal, ou como sinais desta gloriosa vinda do Senhor Jesus. E aqui Paulo está corrigindo a expectativa da igreja, fazendo-a enxergar que o Senhor Jesus está vindo para resgatar o seu povo e, portanto, não devemos permitir ser abalados pelos temores deste mundo.
porque a nossa esperança não se limita às coisas dessa vida. Ele diz isso, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, mas nas coisas eternas, não nas coisas passageiras e provisórias, mas nas coisas eternas. Então nós não deveríamos nos permitir ser abalados por coisas pequenas demais. Não deveríamos nos permitir perder a experiência que Deus tem nos dado no presente de viver a sua graça, por causa de conflitos pequenos, coisinhas que não deveriam ocupar a centralidade da nossa vida, mas sim aquilo que é muito mais importante, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, no verso 6, o apóstolo Paulo vai nos ensinar, vai nos recomendar a resistir à ansiedade orando a Deus. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não andar ansiosos por coisa alguma é uma ordem clara que está no texto. Nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Ao invés disso, devemos orar e apresentar a Deus todas as nossas aflições. Por isso, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, ao invés de andarem ansiosos por essas coisas, ao invés de viverem assim, dediquem-se à oração, apresentando a Deus quais são as causas que têm afligido os seus corações. Quando estamos ansiosos, o que mais necessitamos é aliviar a pressão que carregamos dentro de nós. Eu já passei por um quadro de estresse. No ano passado, eu passei por um quadro de estresse que eu nunca imaginei que passaria na minha vida. Foi um drama que eu vivi pessoal, um quadro de ansiedade muito forte. Eu sei o que eu estou dizendo para os irmãos. Quando nós estamos vivendo num estado de ansiedade, se há algo que nós queremos e precisamos fazer, é colocar tudo aquilo que está gerando aflição no nosso coração para fora. A sensação que nós temos é de que as preocupações vão esmagar a nossa vida. Essas preocupações excessivas são poderosas a ponto de tirar de nós a paz, a lucidez, de tirar de nós a alegria e de experimentar nos relacionamentos que estão próximos o significado e a importância de estar neles. A ansiedade traz esse prejuízo terrível para a nossa vida. Então, Paulo, portanto, nos indica como nós devemos experimentar esse alívio. Se a ansiedade nos faz sentir carregados de preocupações, dominados por essas aflições, Paulo vai dizer para nós neste texto como que nós devemos tratar a nossa ansiedade. Ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, entregando a Ele aquilo que nos perturba, desabafando nossas aflições e declarando as nossas expectativas naquilo que Ele pode fazer por nós. É colocando os nossos joelhos no chão e pedindo a Deus socorro, é pedindo a Deus misericórdia, é pedindo para que Deus alivie a nossa aflição, que Ele venha e atenda às nossas necessidades mais emergentes, é pedindo a Deus que alivie a nossa mente e o nosso coração da ansiedade. Deus sabe todas as coisas que se passam em nossos corações. A oração não é capaz de revelar algo que Deus não saiba, porque Paulo diz que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. A oração não é capaz de revelar algo que Deus não saiba, mas o que precisamos saber sobre nós mesmos. É possível que não estejamos experimentando paz como poderíamos, porque não estamos apresentando a Deus todas as nossas petições, liberando tudo que nos tem causado ansiedade. Então a oração, na perspectiva do apóstolo Paulo, deve ser tratada também como uma experiência de
de descarregar do nosso coração, de aliviar o nosso coração das ansiedades que a vida nos impõe. E temos muitas coisas para apresentar a Deus, esperanças e sonhos para o futuro, com respeito a decisões que precisam ser tomadas, desejos mais profundos em várias áreas da vida, sentimentos sobre críticas que nós recebemos dos outros e que nos causaram tantas ansiedades, preocupações com o estado da nossa saúde, lutas secretas com pecados, aflições por dívidas que não conseguimos pagar, dentre tantos outros motivos que poderíamos apresentar a Deus como refúgio da nossa experiência na ansiedade. Não podemos reter nada diante de Deus. Pelo contrário, entregar tudo a Ele. Ele quer ouvir sobre tudo. Quando oramos, nós estamos abrindo mão do nosso controle e ansiedade sobre nossas necessidades para as confiarmos a Deus. Eu me lembro de um pastor lá nos Estados Unidos, ele me disse algo que eu nunca me esqueci disso. Ele dizia sempre para mim, num curso que eu fiz lá, ele dizia assim: Erickson, quando nós estamos orando e quando estamos nos dedicando à oração, nós estamos dizendo a Deus o quanto dependemos dEle, o quanto precisamos dEle. Mas quando nós não oramos e tomamos decisões sem orar, agimos sem orar, o que nós estamos dizendo para Deus é que nós somos capazes de cuidar de nós mesmos. E o resultado é sempre frustrante, porque nós não somos capazes de cuidar de nós mesmos. Então a atitude de oração é uma atitude, a prática da oração é uma prática que nos ajuda a entender o quanto somos dependentes de Deus. E quando estamos confessando tudo aquilo que está nos atormentando e afligindo o nosso coração, nos ocupando com preocupações excessivas a respeito das coisas deste mundo, nós estamos apresentando a Deus essas causas, não para que Deus as conheça, porque Deus conhece todas elas, mas justamente para confessarmos a Ele essa nossa dependência, o enxergando como sendo o nosso único refúgio. As palavras aqui no texto, oração e súplica, se encontram reforçando as circunstâncias que elas envolvem. Aliás, a palavra súplica aí é a mesma palavra que aparece como tradução da palavra petição. Então essas palavras, elas estão envolvidas nas mesmas circunstâncias da oração. A diferença é que a oração se encontra como uma prática comum, enquanto que a súplica como uma oração num aspecto mais específico de apelo, de rogo, pedido intenso, movido por uma causa urgente. Nós temos muitos motivos de orações e nós oramos por esses motivos frequentemente. Mas é certo que nós não oramos com a mesma intensidade como quando estamos sendo afetados por uma situação muito dramática. Nesse momento o que nós fazemos é uma súplica. Somos conduzidos e induzidos por um sentimento de urgência diante de Deus. É nesse sentido que a oração e súplica se encontram na mesma circunstância de apresentar a Deus todas as nossas causas, todas as nossas petições. Paulo ainda nos ensina que a oração e súplica devem ser feitas com ações de graças ou com ação de graças. Esta atitude de gratidão nos faz reconhecer, em primeiro lugar, que Deus ouve as nossas orações. Quando nós oramos, devemos orar numa atitude de gratidão, porque nós não estamos orando para os deuses deste mundo, que são invocados, mas não podem ouvir as orações, que têm olhos, mas não veem, que têm pés, mas não andam, que têm mãos, mas não podem acolher aquele que está caído. Nós estamos orando ao Deus vivo e eterno, que sempre existiu, que tem poder sobre todas as nossas circunstâncias e que pode, na sua graça e na sua misericórdia, nos socorrer quando o estamos procurando de todo o nosso coração. Estamos orando ao Deus que ouve as nossas orações e, portanto, deveríamos sim orar já com um coração agradecido, porque Ele pode atender as nossas petições. Orar também com gratidão, porque Ele tem cuidado de nós.
Embora num estado de ansiedade, o que mais nos parece é que estamos abandonados, sozinhos, e que as nossas circunstâncias atribuladas jamais passarão, estamos presos a elas. Embora as dificuldades e os problemas tentam nos convencer de que elas não passarão, Deus está presente conosco, e Ele tem cuidado de nós, e Ele nos dá forças para superarmos determinadas circunstâncias que temos que enfrentar na vida. São dores, são perdas, são problemas de saúde, são aflições em determinados níveis de relacionamentos, mas Deus está presente conosco e Ele é poderoso para nos ajudar a sair destas mesmas circunstâncias se confiarmos nele. Agradecer também porque a sua vontade, no final, é que prevalecerá, e ela é o que nos importa, a vontade de Deus. E aqui, irmãos, no verso 7, para concluir, o apóstolo Paulo nos diz que devemos confiar na promessa da paz. Olha o que ele diz: e a paz de Deus, uma vez que vocês se recusam a andar ansiosos, apresentando a Deus pela oração todas as suas petições, todas as suas causas, o que acontecerá? O que Deus promete? Deus promete isto, verso 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não devemos orar simplesmente para alcançarmos o que nós queremos, mas principalmente para experimentarmos mais profundamente essa paz que nós precisamos em circunstâncias de ansiedades. Em momentos de ansiedades, quando nós nos dedicamos à oração, o que nós experimentamos é a paz que vem de Deus. E essa paz vem nos ajudando a entender os caminhos e as decisões que precisamos tomar. Vem corrigindo a nossa perspectiva com respeito ao futuro. Essa paz vem ajudando-nos a superar aquilo que está nos afligindo. Esta paz vem de Deus, porque Ele é a fonte dela, é fonte da tranquilidade, da segurança em meio a situações de ansiedade. Paulo diz que esta paz excede todo o entendimento. O que Paulo se refere aqui é pelo menos duas coisas. Primeiro, essa paz se manifesta em situações onde não existe qualquer possibilidade aparente. Você imagina, irmãos, você, tendo que enfrentar uma situação de ansiedade muito forte, uma aflição, uma circunstância de incerteza, de insegurança, e sofremos, dificilmente conseguimos enxergar saída nessas circunstâncias. Mas a paz de Deus, que vem de Deus quando nós o buscamos em oração, ela excede o entendimento nesse aspecto, porque embora não nos aparece nenhuma saída, nenhuma solução imediata, ela é capaz de produzir justamente uma solução. Ela é capaz de produzir em nós uma visão sobre como nós devemos lidar com aquelas mesmas circunstâncias. Em segundo lugar, excede todo o entendimento essa paz, porque ela desafia a sabedoria humana, ao promover tranquilidade naqueles que atravessam grandes tribulações. Você olha para uma pessoa que está passando por grandes tribulações. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de conhecer a irmã Lira. Eu, a Andréia, os meus filhos, fomos visitar a irmã Lira pouco antes dela falecer, dela ser internada e falecer. Uma irmã muito querida nossa aqui da nossa igreja, uma história belíssima de vida cristã, e nós fomos visitá-la. Ela estava enfrentando uma doença terrível, e nós saímos da casa dela com a sensação de que quem foi visitado foi a Andréia. Nós fomos para consolar a irmã, para encorajar a irmã em meio àquelas circunstâncias terríveis, e nós saímos, fomos abençoados daquela casa. Aquela irmã passando por aquilo que ela estava passando, ela estava experimentando um gozo, uma tranquilidade, uma paz que o mundo lá fora não conhece,
que pessoas lá fora enfrentando as mesmas dificuldades, ao invés de se curvar diante de Deus numa completa rendição, gratidão e humildade, se levanta contra Deus e desafia a sua autoridade. E a gente olha para circunstâncias como aquela e pensamos exatamente nisso que o apóstolo Paulo está dizendo. Essa paz de Deus excede todo o entendimento, porque ela é capaz de produzir em nossos corações, em circunstâncias de aflições, de ansiedade, uma tranquilidade maravilhosa. As circunstâncias podem não mudar, mas Deus pode mudar as circunstâncias do nosso próprio coração, e passamos a enfrentar as mesmas situações numa atitude muito mais tranquila e honrosa diante do nosso Deus. A promessa é que esta paz guardará, sob a custódia de Cristo, no que toca a sua eficaz mediação diante do Pai, nossos corações e mentes, desejos e pensamentos, exercendo o governo sobre a nossa alma. Esta é a promessa de Deus, se nós o buscarmos em circunstâncias de ansiedades e de aflições. E eu gostaria de encerrar fazendo algumas aplicações para nós nesta manhã, considerando aquilo que o apóstolo Paulo deixou para nós neste texto. Primeiro, precisamos criar o hábito de orar, escolhendo momentos fixos no dia a dia. É claro que nem todos podem estar nas reuniões de orações da igreja, mas todos nós temos oportunidades fixas no dia a dia que podemos usar para as nossas orações, enquanto dirigimos o carro, enquanto estamos fazendo uma caminhada, antes de dormir, mesmo que deitados na cama, podemos naquele momento pedir a Deus, orar a Deus. Quando nós estamos tomando banho, aproveitar aquele momento para orar a Deus. Não tem ninguém te olhando, colocar os joelhos ali debaixo da água quentinha e orar, pedindo: Deus, aqui está a minha vida diante do Senhor. As minhas causas são estas e mais estas. Nos cultos domésticos, quando nós nos reunimos com a nossa família, nas reuniões de orações comunitárias, não sei quantos sabem, mas de segunda a sexta-feira nós temos reunião de oração na igreja das 7 horas até as 7h30. Na quarta-feira, das 6 horas da manhã até as 6h45, apenas com os homens. Poucos minutos depois, às 7 horas, já tem um grupo novamente aqui na quarta-feira. Na quinta-feira, às 10 horas da noite, aqui na igreja. Temos também outra reunião de oração, sempre na primeira sexta-feira de cada mês. Nós nos reunimos aqui na capela para orarmos a favor dos nossos missionários. Sexta-feira passada foi uma experiência como esta. Muitos irmãos se reunindo para orar pela obra missionária, pelos nossos missionários. Logo depois dos cultos, nessa sala aqui em cima, subindo a rampa, todo culto, todo domingo, depois do culto, um grupo de irmãos se reúne ali para orar. Nós temos várias oportunidades de orações na nossa igreja, e essas oportunidades estão aí para serem também aproveitadas. Se você não pode estar em uma dessas reuniões, com certeza você tem momentos no seu dia a dia que você pode se dedicar a orar, e precisamos criar o hábito de orar e de buscar a Deus. Segundo, irmãos, antes de tomarmos qualquer decisão, oremos incessantemente a Deus, confiando que Ele tem a direção segura, mesmo quando estamos sem esperança de solução ou direção. Confie nisso e apresente a Deus quais são as causas que hoje estão no seu coração te inquietando, trazendo ansiedade. Não resista, apresente a Deus, e eu tenho certeza, por aquilo que nós acabamos de verificar, que Deus trará paz ao seu coração, Deus trará paz aos nossos corações, nos mostrará o caminho que devemos percorrer, nos mostrará a solução em circunstâncias tais que nós não conseguimos enxergar por causa do nosso estado de ansiedade. Ele nos dará paz. Então, se você está vivendo numa situação semelhante, ore incessantemente diante de Deus. E por último, quando orarmos, oremos com liberdade, abrindo o nosso coração para revelar tudo o que nele nos tem causado preocupações. Não deixemos nada sem ser declarado a Deus pela oração. Temos pecados a serem confessados,
temos necessidades a serem apresentadas, temos expectativas a serem testadas, medos a serem superados, alegrias que são desejadas, dúvidas a serem esclarecidas, dentre outras tantas petições. Precisamos orar, meus irmãos, e nos apresentar diante de Deus nesta atitude de dependência e de expectativa que só Ele pode atender. Precisamos nos dedicar em oração. Se em casa você ainda não tem um momento dedicado para oração, hoje mesmo, agora, organize, pense, decida ter um momento especial com a sua família para orar a Deus, para apresentar a Deus as necessidades da família, as necessidades dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso esposo, nos apresentar a Deus de joelhos. E Deus, e o Deus da paz, guardará a nossa mente e o nosso coração. Ele nos dará esta certeza e essa segurança que só Ele pode nos dar. Vamos orar nesse momento? Abaixe sua cabeça por um instante. Senhor, é fato que nem sempre nos dedicamos à oração como nós deveríamos. É fato que as circunstâncias de ansiedades, de tribulações, aflições e preocupações excessivas, por vezes, tiram de nós até mesmo a disposição e o ânimo, e até a fé, a certeza, a confiança de que vale a pena orar. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque somos assim, somos muito frágeis por causa do pecado, Senhor, e falhamos todas as vezes que agimos sem considerar aquele que unicamente pode trazer solução para nós. Pedimos nesta hora que o Senhor produza nos nossos corações, à luz do que aprendemos na Sua palavra, esta certeza, esta convicção de que vale a pena sim orar, vale a pena nos dedicar à oração, e de que não temos necessidade de provar para ninguém se estamos orando ou deixando de orar, mas temos, sobretudo, a necessidade de estar diante do Senhor e provar para o Senhor o quão carentes somos, o quão dependentes somos e quantas necessidades estão diante de nós. Nós temos muitas aflições, preocupações nesta manhã, Senhor. Não sabemos ao certo como será o nosso futuro, o dia de amanhã, as decisões a serem tomadas, as dívidas a serem pagas. Temos sim, Senhor, muitas dúvidas no nosso coração que nos inquietam e que produzem em nós uma incerteza quanto ao futuro. Ajuda-nos, ó Deus, a nos concentrar muito mais nas coisas deste mundo, porque são provisórias e passageiras, mas visualizarmos o dia que o Senhor Jesus voltar para nos resgatar e nos colocar no Teu reino eterno, para contigo vivermos para todo sempre. Que essa certeza, Senhor, seja suficiente diante de circunstâncias que não mudarão. Que essa certeza seja suficiente para enfrentarmos com convicção, firmeza e confiança de que o Senhor está ao nosso lado para nos socorrer e nos abençoar. Ajuda-nos, ó Pai, nesta manhã. Venha, ó Deus, ao nosso socorro e ouça as nossas orações. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus.